Entrevista Central do Brasil. Olá, minha gente. Recebemos agora o teólogo, jornalista e escritor Frei Beto. Em pauta, os 200 anos de independência do Brasil e a tradicional mobilização do Grito dos Excluídos, que chega à sua 28ª edição. Seja muito bem-vindo, Frei Beto. Como vai? Vou bem, Afonso. Um grande abraço a todo o pessoal aí do Central do Brasil. Neste 7 de setembro, o ato do Grito dos Excluídos completa 28 edições. É uma iniciativa, dos setores progressistas da Igreja Católica, dos movimentos populares, como uma alternativa às cerimônias oficiais do 7 de setembro. Que tipo de narrativa sobre a independência do Brasil o Grito dos Excluídos produz, Frei Beto? Esse simbolismo é muito importante, porque, na verdade, nós ainda estamos lutando pela nossa verdadeira independência. O que nós temos hoje no Brasil é dependência e morte, porque a maioria da população está ameaçada nas suas condições de uma vida digna e feliz. O Brasil hoje comemora 200 anos de independência de Portugal, mas logo em seguida caiu na dependência da Inglaterra, da União Europeia e especialmente dos Estados Unidos. Então, as narrativas que nós conhecemos do episódio As Margens do Ipiranga são quase todas elitistas, né? Eu me lembro que o historiador Afonso Tuné, ele, ao encomendar pinturas para o Museu Paulista, ele fez questão de excluir as lutas populares pela independência e favorecer uma versão oligárquica e pacifista. O senhor acabou de lançar um conjunto de obras e uma delas é o Tom Vermelho do Verde, um romance histórico que trata do massacre de indígenas pela ditadura militar durante a abertura da rodovia, a BR-174. Por que o senhor optou por resgatar a memória desse fato e qual a conexão dele com esses debates, sobre as contradições da independência do Brasil? Pelo seguinte, porque é um episódio muito importante da ditadura militar. Nenhum outro segmento da população brasileira foi tão reprimido quanto os povos indígenas. Eles foram, só nessa tribo que eu abordo no meu romance, o Tom Vermelho do Verde, foram dizimados mais de 2.000 Uari-Atroari, que é uma nação indígena que fica no norte da Amazônia e no sul de Roraima. É importante ressaltar isso nesse momento em que houve o assassinato brutal no Vale do Javari, do Bruno Pereira e do Dom Philips, e cada vez mais a devastação das terras indígenas através do garimpo ilegal, do agronegócio, das mineradoras, enfim, de uma série de empresários e empresas interessados em exterminar os nossos povos originários. Então, por isso, eu acho que é muito importante falar na independência daqueles que primeiro habitam as nossas terras, habitam o nosso território, que são os indígenas. O senhor também acaba de lançar um livro chamado Jesus Militante, O que é que o senhor busca abordar nesta obra e que contribuição ela faz para este debate atual, sobre esta relação cada vez mais intensa entre as religiões e a política, a militância política? Justamente ali eu procuro realçar que Jesus não veio propriamente nos trazer uma nova religião, o cristianismo, ou fundar uma igreja, a cristã. Ele veio nos trazer um projeto político, um projeto civilizatório, que ele chamava de Reino de Deus. E que, infelizmente, a igreja deslocou para o outro lado da vida, para a transcendência. Ora, na cabeça de Jesus era um projeto político, por isso ele foi cruelmente assassinado na cruz, como vários companheiros meus durante a ditadura militar. Ele foi preso, torturado, julgado por 2 poderes políticos e condenado à morte na cruz, porque ousou, dentro do reino de César, anunciar um outro reino possível, o de Deus, cujas premissas eram, nas relações pessoais, o amor, nas relações sociais, a partilha dos bens da terra e dos frutos do trabalho humano. Então, isso lhe custou a morte cruel. E precisamos resgatar essa figura de Jesus, alguém que vem em defesa da vida, comprometido com os mais pobres, com os oprimidos,
sem nenhum tipo de preconceito ou discriminação. E os 200 anos da independência coincidem exatamente com esta eleição, né, bem peculiar, né, e super decisiva para a história do país. Quais são as suas avaliações sobre os temas prioritários que devem guiar o Brasil a partir de agora, né, a partir desses 200 anos? O que deve conduzir as ideias centrais para a construção desse país? Olha, Afonso, é fortalecer a nossa democracia, a nossa soberania, a nossa independência. Eu concordo com Caio Prado Júnior e com Florestan Fernandes, que dizem, né, nas suas obras, que a independência criou um Estado capaz de criar uma certa emancipação política para o Brasil, que preservou estruturas econômicas e sociais do período colonial. Ou seja, ainda temos muito a conquistar em matéria de independência. E como as eleições estão aí à porta, né, vamos votar na verdadeira independência do povo brasileiro. Frei Beto, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você, Afonso, obrigado aí ao Brasil de Fato, à TVT, a todos que nos acompanham e seguem nos acompanhando. Um grande abraço e que Deus nos encoraje. Voltamos ao estúdio do Central do Brasil.